Boa noite. Eu sou o professor doutor Hamilton César dos Santos, responsável e coordenador do projeto Consciência, Ciência ao seu alcance. E hoje eu trago para vocês um tema que tem despertado uma grande discussão, quer seja na mídia, nos meios científicos ou até mesmo no meio político. Eu estou falando sobre a desinformação e também as fake news. E aqui eu trago para vocês eu, como professor e cientista, trago como nós podemos combater a desinformação e as fake news nos utilizando da ciência. Mas, para entendermos como a ciência pode nos auxiliar, nós precisamos entender o que é ciência. Ciência, da origem latina scientia, significa conhecimento, consciência ou compreensão, ou seja, é aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos. Mas também na literatura científica, trata-se de um conhecimento aprofundado e sistematizado via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente, ou seja, a ciência possui um método todo dela, que nós vamos conhecer na sequência. Mas antes disso, gostaria de trazer uma sugestão para vocês entenderem um pouco mais sobre o que é ciência e o que é científico. É um livro que se chama O que é Científico, do famoso filósofo da ciência e saudoso também, Rubem Alves. Então, nesse livro, ele trata da semelhança entre o cientista e o pescador. E ele faz uma síntese, uma análise muito interessante. Ele fala que, então, um cientista ele pode se utilizar, a exemplo de um pescador, de uma rede adaptada para o tipo de peixe ou tipo de conhecimento, no caso do cientista, que ele quer encontrar. Um pescador, quando ele quer pegar somente peixes grandes, ele não pode usar uma rede com espaços muito pequenos, senão ele pega, além dos peixes grandes, os peixes pequenos também e outros seres vivos marinhos de menores. E o cientista também precisa saber muito bem escolher o seu método para que a sua pesquisa seja validada na comunidade científica. Mas nós conhecemos o cientista, né? Na nossa sociedade nós temos a formulação de um estereótipo, ou de um cientista maluco que vive trancado em seu laboratório, ou de um ser com superpoderes, como eu trago aqui os heróis da Marvel, né? Muitos deles são cientistas, não só os heróis, como os supervilões também. E aqui eu trago para vocês uma reflexão, que é o mito do cientista, de Rubem Alves, onde ele diz que o cientista virou um mito em nossa sociedade, é um mito perigoso, porque a sociedade passou a acreditar que o cientista pensa por nós e nós apenas seguimos aquilo que é descoberto, quer seja nos laboratórios ou nas tecnologias também. Então, ele fala que isso é perigoso para a sociedade. E aqui nós vamos ver nessa palestra, então, como nós podemos utilizar da ciência nós mesmos e não deixando somente a cargo do cientista decidir o que é válido ou não. Nós também podemos e devemos, como seres sociais, utilizar a ciência em nosso favor. Aqui eu trago para vocês um relato e uma pesquisa publicada na revista Nature do famoso professor Malcolm MacLeod. Ele é da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e ele vai dizer que se nós não soubermos se a literatura científica foi construída sobre base sólida ou areia, estamos desperdiçando simultaneamente tempo e dinheiro. E para que algo possa ser considerado científico, ele precisa estar construído então sobre uma estrutura científica sólida, precisa ter um método. E essa estrutura sólida nós conhecemos como método científico, muito discutido na Idade Média, aqui já na Renascença, né? Nós temos Francis Bacon, Galileu Galilei e René Descartes com o discurso do método, que trabalham muito bem dentro do racionalismo aquilo que nós podemos entender como científico. E para isso nós precisamos então de um método e de passos para realizar uma pesquisa que vai desde conhecer muito bem o conteúdo de estudo até
quando nós levantamos dúvidas e questionamentos sobre determinado assunto, se estaria ultrapassado já ou não, se nós podemos avançar um pouco mais. Então, nós formulamos hipóteses, traçamos uma metodologia, vamos recolher nossos dados, analisar nossos dados e depois ainda nós temos que concluir, mostrar aquilo de novo que a pesquisa trouxe, o que é científico, e escrevermos. E é aqui que eu entro com essa palestra, a ciência no combate à desinformação e fake news. Porque dentro da pesquisa científica, espera-se que o cientista também publique seu trabalho. E as pesquisas, quando finalizadas, elas são publicadas em revistas científicas, analisadas pelos seus pares cientistas, que falarão se aquilo é um conhecimento válido ou não. E quando é válido, ele vai perdurar na sociedade. Nós chamamos de descobertas, avanços científicos, até que um novo cientista vá refazer ou melhorar aquilo que nós já conhecemos. Por outro lado, o que é desinformação? Desinformação ela ganhou grande discussão na atualidade, e nós conhecemos como técnicas de disseminação, né, de comunicação da informação que busca induzir o leitor ou a sociedade, incluindo ali no meio da informação também erros, falsidades de informação, mas fica mascarado no meio do conhecimento que nós estamos lendo. Então, tem obviamente alguns objetivos de influenciar a opinião pública ou mesmo favorecer ou proteger interesses individuais. E em 2020, durante a pandemia Covid, a Organização Pan-Americana da Saúde disse que essa desinformação, então, ela se baseia em teorias conspiratórias, inserção de elementos distorcidos em discursos que nos parecem verdadeiros, mas não o são. E as fake news, por outro lado, da palavra em inglês, são notícias falsas. É um tipo de mentira dentro de uma notícia. É uma criação muito mais recente, trata-se de uma fraude, né? Ou seja, trata um assunto distorcidamente, mas também com falsidade do conteúdo e da informação. Ou seja, é uma difusão massiva de enunciados mentirosos que nós vemos cotidianamente por meio de várias fontes, na mídia e em outros locais no nosso dia a dia. Mas como saber se o que eu estou lendo é ciência, desinformação ou fake news? A ciência, como já dito, ela avança por corroboração. Os pesquisadores, então, lançam uma descoberta e, ao mesmo tempo, nós temos uma comunidade científica para verificar os resultados, avaliar esses resultados para ver se eles podem ser validados ou não. E a ciência, então, avança mais rápido quando nós não desperdiçamos tempo seguindo falsas direções com trabalhos com equívocos científicos. E aqui eu trago um trabalho sobre os desafios, então, para reproduzir o que é publicado nas revistas científicas. É um artigo da revista Nature. Então, dentro dessa pesquisa, os outros pesquisadores vão dizer, então, que dentre as tentativas de reproduzir algumas publicações, são várias que esse artigo trata, eu trouxe só algumas aqui. Alguns experimentos, então, tentaram reproduzir alguns trabalhos publicados em grandes revistas, como Science e Nature, e nesse caso aqui da primeiro, né, a Bayer, ela conduziu experimentos envolvendo aí, né, trabalhos sobre terapias para o câncer e conseguiu atingir somente 25% de corroboração dos resultados. E esse outro trabalho da empresa Amgen, ela tentou reproduzir resultados também voltados para a estratégia de tratamento de câncer, mas conseguiu os mesmos resultados dos autores apenas em 11% dos casos. Mas por que isso acontece? Dentro da ciência, acredita-se que as fraudes são muito raras, mas dentro daquilo que está publicado na revista científica, geralmente nós vemos um espetáculo, aquilo de melhor que o pesquisador realizou ali. De repente, ele realizou 100 vezes o mesmo experimento e conseguiu resultado positivo em um. Ele vai publicar esse um. E dificilmente vai falar dos 99 que não deram certo. E isso, então,
dificulta um pouco a reprodução desses experimentos. Mas não trata-se de fraude. Eu estou trazendo aqui para vocês verem que mesmo a ciência, ela também possui, né, um controle e é a própria comunidade científica, ou seja, outros pesquisadores de diversas universidades e institutos de pesquisa que vão verificando aquilo que está publicado, querem avançar um pouco mais e tentam reproduzir muitas vezes alguns experimentos. E também pode ser que ocorra também algum conflito de interesse. Isso nós sabemos de grandes aí empresas vão fazer os experimentos e talvez eles tentem muitas vezes aí extrair algo que não seja 100% da pesquisa, que não seja um achado 100% em sua síntese científica. Né? Como eu disse para vocês, às vezes ele não consegue, não é possível de se reproduzir esse mesmo experimento. E além disso, a própria mídia também ajuda a divulgar grandes descobertas, mas não falam dos vieses científicos, tá? E aqui eu trouxe um exemplo que ficou bem famoso no período da pandemia também, sobre um artigo que foi publicado bem no começo, né, lá em 2020, na revista The Lancet, que é uma revista com um fator de impacto maior do que a Science Nature, para você ter uma ideia. E depois os pesquisadores, a comunidade científica, os órgãos de saúde a nível mundial foram vendo que não, aquela informação não era 100% verdadeira, que existiram fraudes. E para isso a própria comunidade científica retira esses artigos. Aqui vocês viram, né? Retracted, né? São retratados e às vezes eliminados, mas estava lá, foi publicado, era ciência até que foi retirado das plataformas científicas, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco também. E como posso saber se posso confiar em uma notícia, então? Geralmente, os enunciados das matérias, elas trazem as fontes de onde os repórteres encontraram determinadas informações, às vezes envolvendo ciência, às vezes não, às vezes né, interesses públicos e sociais, como o caso das queimadas na Amazônia, né, que o jornalista aí fala que ela mais do que dobrou nos primeiros meses de 2024. E a fonte, o INPE, tá? E o que nós podemos fazer usando a ciência? Ir pesquisar a fonte original. Nós vamos lá no site do INPE, lá nós podemos mapear aí ao longo da série histórica que começou lá em 1998 até os dias atuais e verificarmos quando que houve aumento de queimadas ou diminuição em determinado período, comparar governos, comparar medidas públicas para prevenção das queimadas e etc. Então, buscando a fonte, nós vemos que não mais que dobraram, né? Se nós compararmos os dados de um ano para o outro aqui, nós vamos ver, não mais que dobraram, na verdade elas nem dobraram, mas não deixa de ser uma notícia um pouco infeliz, porque houve um aumento nas queimadas de fato. E alguns outros casos que ocorreram também na pandemia Covid, né, que associava a obesidade a um risco aumentado de intubação aos pacientes que eram infectados pelo vírus aí da Covid-19. E daí a revista traz aqui a fonte original também. Então nós vamos lá no CDC dos Estados Unidos e vemos que de fato existem pesquisas que comprovavam isso, que não era uma desinformação, uma fake news essa informação. E aqui para finalizar, gostaria de falar para vocês, dar um conselho a vocês que leiam sobre ciência, entendam o que é ciência e usem ela no seu dia a dia. Vão atrás das informações originais, das fontes que nós consideramos primárias. Às vezes os jornalistas, eles nos narram ali o que aconteceu de fato, mas nós podemos ir na fonte original e ler. Talvez nós entendamos, tenhamos uma compreensão maior de determinado assunto e não ficamos espalhando, às vezes, algumas informações com alguns equívocos ou alguma desinformação que nos são repassadas pelas redes sociais, bem conhecidas, né? E aqui eu comecei falando sobre Rubem Alves e finalizo com ele, dizendo que quem é rico em sonhos não envelhece nunca. Pode até ser que morra de repente, mas morrerá em pleno voo. Então levem a ciência adiante, usem ela no seu dia a dia, usem em todas as situações que vocês vão ver que vocês vão compreender as informações de uma maneira muito mais ampla e não de uma forma superficial.
E aqui eu finalizo esse vídeo. Nós traremos novos vídeos sobre temas científicos, aulas sobre determinados temas e cursos também. Peço para vocês que se inscrevam em nosso canal, curtam esse vídeo e nos acompanhem, que nós traremos muitas informações e muitas discussões bastante interessantes para todos vocês. Boa noite.